step by step. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de matemática básica. Hoje estudaremos módulo ou valor absoluto de um número, certo? Boa aula pessoal. Bom, o módulo ou valor absoluto de um número corresponde à distância, certo? Que esse número está da origem na reta numérica. Iremos ver a definição de módulo ou valor absoluto, certo? A definição diz a seguinte: a distância de um ponto da reta numérica à origem é chamada de valor absoluto, ou módulo, do número associado a esse ponto, certo? Se você não compreendeu a definição dita e escrita dessa maneira, iremos fazer alguns exemplos para você fixar, certo? E conseguir compreender melhor a definição de módulo ou valor absoluto de um número, certo? Bom, pessoal, iremos fazer alguns exemplos, certo? De módulo ou valor absoluto de um número para melhor fixar o conteúdo e a compreensão da nossa definição, certo? Bom, pessoal, temos aí a nossa reta numérica. Temos como ponto central o número 0, os números à direita são os números positivos e os números à esquerda são os números negativos, certo? Chamamos de distância de um ponto da reta à origem de módulo ou valor absoluto, certo? Vamos pegar como exemplo o número 4. Iremos calcular a distância do número 4 até a origem, certo? A distância do número 4 até a origem é igual a 4. Então, dizemos que o módulo de 4 é igual a 4 e representamos da seguinte maneira. Temos aí a representação do módulo do número 4, que é igual ao 4, certo? Então, a distância do número 4 até a sua origem é igual a 4. O módulo a gente representa da seguinte maneira, com esses dois traços, certo? Então, esses dois traços representam módulo e o número de dentro, eu quero saber a distância desse número até a origem. A origem é o nosso número 0. Então, quero saber qual é a distância do número 4 até o 0. Então, vemos que a distância do número 4 até o 0 é 4 casas. Então, o módulo dele é 4. Temos aí no segundo exemplo o módulo do número menos 4. Módulo é a distância do número até a origem, até o número 0. A gente não pode considerar distâncias negativas, pois não existe distância negativa. Então, se você está falando em relação à distância, está falando em relação ao módulo do número. Então, se eu quero calcular o módulo de menos 4, estou calculando a distância do menos 4 até o 0. E distância, como a gente sabe, não existe distância negativa. Então, o módulo de um número, tanto ele positivo quanto negativo, sempre vai ser positivo, certo? E você vai calcular a distância desse número até a origem, até o ponto 0. Bom, pessoal, vamos generalizar a nossa definição, certo? Qual é o módulo de um número qualquer x? O módulo, como a gente viu, ele é representado por essas duas barras aí, né? Esses dois tracinhos com o número dentro. O número dentro representa a distância desse número na reta numérica até a origem, até o número 0. Então, qual é o módulo de um número qualquer x? A resposta é: depende. Pelos exemplos, podemos observar que, se x for um número positivo, seu módulo é igual a ele mesmo. Porém, se x for um número negativo, a distância não pode ser negativa. Logo, devemos mudar o sinal desse número, ou considerar o seu oposto, o mesmo número de sinal trocado. Portanto, se eu quero calcular, certo, o módulo de x, x sendo um número positivo, o resultado vai dar o próprio x, se x for um número positivo, certo? Se x for um número negativo, devemos trocar o sinal do número negativo, ou seja, o resultado vai dar o mesmo número sendo com o sinal trocado, certo? Então, recapitulando, se eu quero calcular o módulo de um número positivo, o resultado vai dar o próprio número positivo. Se eu quero calcular um módulo de um número negativo, o resultado vai dar o quê? O resultado vai dar um número positivo, pois estarei trocando o sinal de menos por um sinal de mais, certo? Bom, pessoal, se inscreva no canal, dê o like aí se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, certo?
algum comentário que você tenha, alguma opinião em relação ao vídeo. Se você gostou realmente do vídeo, clica aí no sininho das notificações, certo? Que semanalmente irei postar vídeos no canal para você ficar ligado e acompanhar, certo? Bom, pessoal, então é só isso. Até a próxima aula.